Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, dessa sexta-feira da segunda semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia localizando onde está Jesus. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Jesus vai para Tiberíades. Jesus está em Tiberíades. E o que acontece? Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Amados e amadas de Deus, Jesus opera sinais, Jesus cura as pessoas. As curas, os milagres do Evangelho de São João são chamados de sinais. Jesus opera sinais em favor dos doentes. E o que faz Jesus? Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Jesus sobe ao monte, Jesus senta com os discípulos. Mas o evangelista continua, o evangelista situa também no tempo a cena que está acontecendo. O que está acontecendo, o evangelista o situa também no tempo. E que tempo é? Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Quer dizer, que tempo é? A proximidade da Páscoa. E diz o texto do Evangelho: levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus diz a Filipe: "Onde vamos comprar pães para que eles possam comer?" Diz o texto do Evangelho: disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Amados e amadas de Deus, Jesus faz uma provocação para Filipe. E qual é a resposta de Filipe? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. A resposta de Filipe é uma resposta bem humana. Filipe fala de comprar pão, mas diz que nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um, quer dizer, uma grande quantia de dinheiro que talvez não tivessem. A resposta de Filipe é uma resposta humana. O Evangelho mostra que Jesus já sabia o que ia fazer.
Mas interfere, amados e amadas de Deus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas aí faz um questionamento: mas o que é isso para tanta gente? Amados e amadas de Deus, 5 pães de cevadas e 2 peixes. É o que tem, é o que eles têm. Amados e amadas de Deus, primeiro uma resposta humana, a resposta de Filipe. Agora, a atitude de Jesus. Jesus vai agir e a ação de Jesus mostra que o pouco com Deus é muito. A ação de Jesus mostra que quando ele entra em ação, o pouco se transforma em muito. Jesus multiplica os pães e com aqueles 5 pães e 2 peixes alimenta toda a multidão. Qual o gesto que Jesus cumpre? Diz o texto do Evangelho: Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Amados e amadas de Deus, Jesus transforma aqueles pães, Jesus multiplica aqueles pães. Diz, antes tinha dito, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Quer dizer, Jesus cumpre um gesto que terá sua plenitude na Eucaristia. A multiplicação dos pães que Jesus realiza antecipa a Eucaristia, antecipa aquilo que Jesus vai fazer na última ceia. Jesus toma os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Esse gesto, de certa forma, amados e amadas de Deus, preanuncia já a Eucaristia, onde Jesus vai tomar o pão também e dar graças. E diz o texto do Evangelho: todos comeram quanto queriam e recolheram ainda 12 cestos. Com as sobras dos pães, recolheram ainda 12 cestos. Amados e amadas de Deus, 12 é o número dos apóstolos, 12 é o número das 12 tribos de Israel. 12 implica dizer que este alimento é o alimento da igreja, que este alimento é o alimento dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E qual é a atitude do povo mediante o gesto que Jesus faz? O povo agora exclama: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Amados e amadas de Deus, Jesus multiplica os pães, Jesus alimenta a multidão. Jesus continua a nos alimentar hoje, continua a nos alimentar com a Eucaristia, ele continua a se dar a nós em alimento, ele continua hoje a nos alimentar com o pão da vida, que é ele mesmo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.